Fala, minha gente, tudo bem? Bom final de tarde, quase sextou, né? Eu falo quase, porque primeiro eu te convido a conferir um pouquinho de positividade no Notícias do Bem que está no ar. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Já tem alguns dias que a gente está correndo todo o estado para conhecer um pouquinho das principais cidades. E no Conheço Paraná de hoje, nós vamos fazer um passeio em Tijucas do Sul. Tijucas do Sul, na região metropolitana de Curitiba, possui belíssimas paisagens. Uma delas é o Saltinho. Entre a mata nativa estão piscinas naturais e quedas d'água, como esta que tem 18 metros de altura. Em meio ao verde é possível fazer trilha em caminhos de pedras ou áreas mais rústicas. Uma das atrações de Tijucas do Sul é o Espaço Sabiá Laranjeira, localizado na antiga casa e ateliê do artista e empreendedor austríaco Sérgio Zerdely, que viveu na cidade entre 1970 até sua morte em 2015. A residência foi projetada pelo artista no estilo das casas de seu país de origem. Está em meio a vales, cercada de natureza e obras de arte. A construção, hoje amarela com janelas na cor marrom, parece a junção de várias casas. São 13 telhados isolados interligados, que por conta da altura possibilitam grandes sótãos. Pelo desenho da casa, as dependências formam um pátio interno, deixando no centro um jardim mais íntimo. As calçadas que cercam a residência também são decoradas. Os desenhos, formas geométricas, sempre coloridos, são característicos de Sérgio Zerdely. No gramado, 2 grandes círculos multicores atraem os olhares. Eles foram pintados quando o artista já estava na cadeira de rodas, por conta da idade avançada. Para a pintura destas obras, um pincel gigante foi construído, para que Sérgio Zerdely pudesse executá-las sem tanta dificuldade. Ainda pelo jardim, a obra Escalon apresenta uma espécie de dança geométrica tridimensional. A recomendação é olhá-la por dentro, para que seja possível notar os desenhos e junções que se formam. Ainda dentro da propriedade Sabiá Laranjeira está a Capela São Francisco de Assis, santo pelo qual o artista tinha grande adoração. A capela tem arquitetura medieval e foi concluída em 1884. A construção tem 7 metros de altura e foi feita apenas com a força humana e roldanas, sem nenhum maquinário. Ao lado está a estrutura que já teve um sino. No interior da capela, uma escultura-pintura de Cristo na Cruz está no teto. O espaço onde viveu e trabalhou o pintor-escultor, que também era engenheiro, ecologista e empreendedor, Sérgio Zerdely, é apenas uma das atrações de Tijucas do Sul. A cidade tem 90% de seu território como área de proteção ambiental e vale muito a pena conhecer. E na cidade de Guaraqueçaba, você já ouviu falar? Ainda não? Pois então também é um ponto onde vamos fazer uma viagem para apresentar um pouquinho mais da história e da cultura daquela gente. Um dos redutos de Mata Atlântica mais preservados no Paraná. Assim é Guaraqueçaba. Em Tupi-Guarani, o nome da cidade significa Lugar do Guará, uma ave que está quase em extinção. O município fica às margens da Baía de Paranaguá,
quase na divisa com o estado de São Paulo. São 2.300 quilômetros quadrados de área, com uma grande biodiversidade. É um dos 5 maiores berçários de vida marinha do mundo e é considerada a mini Amazônia no sul. Sua colonização foi portuguesa, por volta de 1545. Os casarões preservam a arquitetura da época e contam histórias de um tempo que parece não passar. Os barquinhos dos pescadores, ancorados nos trapiches, são indicativos do trabalho de boa parte dos moradores da região. O peixe, por sinal, é a principal iguaria dos restaurantes. Quem deseja ficar ainda mais perto da natureza pode conhecer a Reserva Natural Salto Morato. São 2.340 hectares inseridos na área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, mas apenas 2% acessíveis ao público. São trilhas demarcadas, córregos e cachoeiras. São cerca de 30 nascentes de água. A reserva leva o nome de sua principal atração, a Cachoeira Salto Morato, que tem mais de 100 metros de altura. Para chegar até pertinho da cascata, o caminho é uma aventura de tirar o fôlego, não só pelo caminho em si, mas pelas belezas do local. Na reserva é possível acampar e se refrescar no aquário natural. O lugar também possui centro e laboratório de pesquisa, além de alojamento para pesquisadores. Guaraqueçaba fica a 170 quilômetros de Curitiba. Para chegar, é preciso seguir pela BR-277 até Morretes, depois entrar na PR-340 até Cacatu e finalmente pegar a PR-405 até o final. Conheça Guaraqueçaba, a mini Amazônia no sul do Brasil. Antes de decretar por encerrada a nossa semana, eu te convido a fazer um momento de reflexão sobre a vida na nossa mensagem de encerramento. Não é exagero falar que vivemos uma pandemia no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença aflige mais de 330 milhões de pessoas aqui nesse mundo. Os casos no Brasil estão acima da média mundial. Em uma sala com 20 pessoas, uma tem depressão. A incidência é maior entre mulheres, mais comum entre adultos, entre 55 e 69 anos, ou seja, eu estou fazendo uma live também em causa própria aqui, porque eu tenho 57. Os números são assustadores, em todo caso, em todas as faixas etárias. Em casos graves, sabemos, infelizmente, a depressão pode levar ao suicídio. A morte é um tema tabu, tirar a própria vida é algo ainda mais controverso no nosso mundo, mas suicídio é a segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, 12 mil casos por ano, 97% deles relacionados a transtornos mentais. O principal deles, principalmente a depressão. Aqui não há nenhum julgamento, pelo contrário, depressão é doença, está na hora de encarar objetivamente essa questão. A depressão está relacionada à epidemia porque os depressivos se sentiram mais angustiados. Por outro lado, o depressivo que se submete à cenografia da sociabilidade agora está livre dessa angústia. Perda de interesses, da capacidade de desejar, é um sintoma depressivo. E que o excesso de ocupação é também uma válvula de escape, o que onde é um velho preconceito de que o depressivo seria alguém que seria preguiçoso. A própria definição medieval e católica de assédio, assídia, melancolia, envolvia, além do signo do planeta Saturno, envolvia uma melancolia própria da preguiça. Mas se é verdade que alguém que deseja menos pode ser um indicativo de depressão, desejar muito, compras, consumo, contato também pode ser um sintoma depressivo. Se o depressivo é aquela pessoa que não consegue olhar para o Instagram sem acreditar que os outros são felizes, que a epidemia está lá, ele está fazendo pão integral, yoga, é uma alegria, o homeschooling, né? O home office dele é maravilhoso, está fazendo ginástica. Assim. O depressivo seria alguém que acredita no Instagram e se sente mal, e o mercado reforça isso, porque todo mundo tem que estar muito bem. Se eu for infeliz, eu não consigo emprego. Eu sou barrado na entrevista.
Eu sou barrado na entrevista. Eu posso dizer muitas coisas, menos que eu tenho tendência depressiva. Existe um tabu sobre a possibilidade de eu trazer à tona isso, porque em todo caso existe um componente genético, né? O que significa muito mais como cada um lida com essa possibilidade genética e como o meio dialoga com essa genética, mas também de um ponto de vista muito prático. Em que momento essa minha tristeza que ele ocorre quase sempre quando eu tenho acesso às notícias do Brasil e do mundo, em que momento eu identifico que existe uma depressão e que eu devo buscar ajuda profissional? Como eu distingo tristeza natural, que eu chamaria hoje de tristeza editorial, ou seja, comentário às notícias, e uma tristeza que não tem essa causa direta e permaneça. Interessante que a minha universidade, a Unicamp, estabeleceu um estudo em que 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em suicídio. É um tema tabu, a imprensa evita tocar. Talvez falte para o depressivo a capacidade, às vezes, de rir de si e de olhar de um ponto perspectivo distinto, né? O tema do suicídio é um tema muito grave, como diz Camus, que é o único tema filosófico que nós deveríamos debater. É um pouquinho a nossa reação a tudo isso. É um tema que me causa um incômodo, porque eu não sei exatamente como fazer alguém que tem essa ideia se abrir, ou conversar, ou como encaminhar, se é o caso quase de forçar alguém a buscar. Por exemplo, eu consigo forçar uma criança a tomar vacina contra sarampo, independente de quanto ela chore. Eu posso fazer o mesmo com alguém que está com um caso grave de depressão e forçá-lo a buscar ajuda profissional, porque é uma pessoa que não está mais em pleno uso da sua capacidade de gerir causa e efeito, por exemplo, não tem essa parte frontal de um cérebro que pode gerir causa e efeito. Eu devo pensar assim? É possível forçar alguém a se abrir? Pessoas que estão sofrendo com depressão, e que as pessoas entendam que, assim como você não é culpado pelo tifo, pelo sarampo, pela difteria, pela coqueluche, você não é culpado pela depressão. Então, doença se enfrenta com profissionalismo e não com moral, nem com preconceito, e nem com coisas que retroalimentam a depressão. Ninguém é culpado pela depressão. Agora sim, agradeço você que esteve comigo do outro lado até agora. Na segunda-feira a gente volta no mesmo horário. E até lá você pode conferir conteúdos como esses nas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Uma maravilhosa noite para você, um maravilhoso final de semana e até mais. Tchau, tchau. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto.